Mateus capítulo 22, versículo 29. Abra aí, por favor, em nome de Jesus. A gente possa fazer uma oração. A pregação vai ser um versículo só, mas vai falar muito forte aos nossos corações em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, fala com a gente. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos que a tua mensagem chegue ao nosso mais profundo. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. O timbre de voz é meu, Jesus, mas a mensagem, o recado é todo teu. Por isso, de todo o coração, que tudo que sair daqui seja vindo do Senhor e de mais ninguém. Que todos digam amém. Amém? Vamos ler aí comigo o versículo 29. Versículo 29, Mateus 22, 29. Por favor. Mateus 22, 29. Por favor. Em nome de Jesus. Olha para mim. Quem aqui? Você tem a consciência de que servir a Deus é lutar para poder viver uma vida com Ele e não errar. Quem tem essa consciência? Mas existe um problema. O problema é que por mais que a gente não queira errar, responde aí, completa. A gente erra. Amém? E aí, como é que faz? Como é que resolve isso, gente? Como é que a gente resolve isso? A gente serve a um Deus que é fiel, que é perfeito, que é santo, e a gente vive uma vida que não condiz com o que Ele é. Ou pelo menos a maioria de nós cristãos não vivemos isso aqui. Então não tem por que ficar na igreja. Não, você está errado se você pensar assim. Você está dando desculpa para poder não ser quem você tem que ser. Vou começar a responder isso para você. Primeiro de tudo, a gente tem que se comparar ao vinho. Como assim, pastor? À medida em que o tempo passar, a gente tem que melhorar. Diga glória a Deus. Não é assim que se classifica um bom vinho? As pessoas falam, as pessoas que bebem, que tomam vinho, elas falam, quanto mais antigo o vinho é, melhor ele fica. Se ele for cuidado dentro dos critérios que existem lá, ele vai ficando cada vez melhor, quanto mais o tempo passa. De vez em quando a gente ouve relatos na família, nos vizinhos, de que tem gente envelhecendo e piorando. Sim ou não? De vez em quando você ouve assim, meu Deus do céu, quanto mais velho fica, pior está ficando, em vez de tomar vergonha na cara, em vez de mudar, está dando mais problema. Então a gente tem que seguir ao contrário disso, a gente tem que seguir o caminho do vinho. O tempo está passando, a gente vai melhorando, amadurecendo, crescendo, não caindo nos mesmos erros. Eu não estou com 46 anos, seria muita burrice minha eu cair no erro que eu caí quando eu tinha 20 anos. Mas acredite, tem gente que cai. E aí, pastor, o que fazer? É aí que entra, gente, o compromisso com Deus. É aí que entra você desejar e lutar todos os dias com toda a tua força. O que é ser cristão? É ser um pecador como qualquer outra pessoa, mas ser um pecador que vai lutar com todas as forças para errar menos. Quem está entendendo? Eu vou errar menos
menos, eu vou errar. Eu vou errar. Mas eu vou errar menos. Porque eu serei guiado pelo meu Deus. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. E porque eu vivo debaixo da palavra dele. Porque eu pratico a palavra dele. Quando eu vivo essas coisas, o grau do pecado, ou a proporção do pecado na minha vida, tá? Se eu não era de Jesus, era aqui. Com Jesus, obrigatoriamente vai fazer isso aqui, ó. A náusea do pecado vai despencar. Tem que despencar. Quem está entendendo? Tem que despencar. E se não estiver sendo assim, é por causa do que eu vou ler agora. E o que eu vou ler agora é para você acabar esse ensinamento com toda a tua força. Porque é ele quem faz a gente fazer a taxa de pecado despencar. O mundo não tem conseguido baixar a taxa de homicídio. Não tem conseguido baixar as taxas pecaminosas. O mundo não consegue derrubar o número de pessoas que se tornam viciadas. Tudo quanto é taxa pecaminosa é muito raro, diminui no mundo. Mas é porque o mundo vive como o mundo anda. Porque ele é guiado. Só que eu e você, crentes em Jesus, quem é crente, diga amém. Quem é de Jesus, diga amém. Então você não está nessa probabilidade. Você tem que sair da estatística. Da estatística do pecado. Amém, gente? Por que eu tenho que sair da estatística do pecado? Leia comigo. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou ler numa outra versão. O erro de vocês está na mão. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou parar aqui. É só um trechinho de um outro contexto que Jesus está aqui falando sobre a ressurreição, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Porque quando a gente vive conhecendo a Escritura e o poder de Deus, nós estamos caminhando para Jesus. Então um dia seremos ressuscitados, diga glória a Deus, para poder morar junto com Ele. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração quinta-feira? Falou: pregue para as pessoas domingo, que se elas querem viver comigo, que se elas querem obedecer a minha palavra, elas têm que buscar a minha Escritura e o meu poder. Não tem jeito, gente, olha só, é impossível você viver longe do pecado sem ter Jesus. É impossível. Escute o que eu vou falar para você. Ah, mas eu conheço a história do bilionário. O bilionário é um homem de caráter. O bilionário é um homem que tem uma integridade. Ele tem uma integridade para com as pessoas. Ele tem uma integridade para com a sociedade. Parabéns para ele ser assim. Porém, ele é um homem sem Deus. Então tem alguma coisa, tem algum pecado que domina a vida desse homem. Uma vaidade, um vício, algo que de repente você não conhece, que só ele sabe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu lembro que uma vez eu trabalhei um tempo numa emissora de TV em Maringá, e nós fomos fazer a cobertura de um grupo de motociclistas que pegam, por exemplo, suas motos e saem daqui a Londrina, daqui a Paranaí, daqui a Campo Mourão. E tinha um juiz nesse grupo. E eu lembro que o juiz tinha vindo de uma situação que teve que ir domingo, foi domingo de manhã, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que ele teve que fazer alguma coisa e até não sei se é o fórum, o escritório, ele teve que ir domingo de manhã em algum lugar, então ele foi de roupa social. E ele saiu
direto desse local e já foi direto para o encontro para o evento. E ele pegou e teve que trocar de blusa, de roupa, ali mesmo. E aí eu estava com a câmera, eu era cinegrafista, ele falou: não me filma agora, eu vou trocar de camisa, então eu quero que você não filme, por favor, funciona. E aí aquele homem, todo engravatado, todo bonito, juiz, você imagina um homem poderoso, com um corpo e forma, ele de repente tirou a camisa social, e quando ele tirou a camisa social, ele era tatuado daqui, até aqui, e ninguém sabia. Só quem já viu ele sem camisa saberia, e por isso ele pediu para não filmar, porque ele, como juiz, ele não poderia se expor daquela maneira. Antigamente tinha isso, hoje acho que já não tem mais. Ainda tem, o juiz ainda tem, né? Mas, por exemplo, o jornalista não tem mais. Antigamente o jornalista não aparecia na televisão de manga curta. Hoje em dia aparece manga curta toda tatuada, até o repórter da Globo. Antigamente não podia. Mas para o juiz ainda tem esse peso. Então, assim também, às vezes são pessoas que têm uma grande integridade, mas não têm Jesus. E assim também, quem tem Jesus tem uma grande integridade, mas ainda é um pecador. Só que a diferença entre o juiz, que eu estou dando exemplo, entre eu e você, é que nós estamos errando ainda e vamos talvez errar a vida inteira, mas nós estamos buscando o conhecimento da Escritura e estamos buscando o poder de Deus, ou pelo menos deveria ser a sua, a minha, a nossa obrigação fazer isso. Mas o que acontece hoje? Nós vivemos uma igreja, quando eu falo igreja, entenda todas, uma igreja só. Nós vivemos uma igreja, principalmente no Brasil, fraca. Porque você fala assim: vamos fazer um estudo bíblico, ninguém quer. Vamos sentar para ouvir a palavra de Deus e aprender sobre a palavra. Não quero não. Agora vamos lá no culto da vitória. Opa. Vamos lá no culto do milagre, vamos lá no culto da mudança de vida. Todo mundo quer, mas no culto da mudança de vida, no culto da vitória, por mais que haja uma pregação da palavra de Deus, não. Por mais que haja, o ensinamento ali está para você vencer. O ensinamento ali está para o lado material. Só que a vida não é só material. Ontem à noite eu fui pregar no jantar solidário, jantar que foi patrocinado por um grupo de empresários que está rodando os bairros de Maringá. E aí os empresários entram com toda a comida boa, excelente, maravilhosa. E aí o organizador do evento entra com a pregação do Evangelho. Eu fui convidado para pregar ontem. Tinha 70 pessoas que comeram, beberam, se fartaram de graça. E o principal, ouviram a palavra de Deus. E eu falei assim: eu vou pregar e vou deixar vocês com mais fome, porque eu vou falar de comida. E eu fui falando de comida, mas eu levei para o lado de comida espiritual. E é isso que às vezes falta na igreja. As pessoas querem viver uma vida sem pecado, sem erro. Não querem pagar o preço que o pecado produz. E o preço é alto e caro. Sim ou não? O preço é alto e caro. O preço, o salário, olha o que diz a Bíblia: o salário do pecado, quem conhece? Completa, é a morte. O salário do pecado, olha que coisa interessante, o salário. O que eu recebo por fazer aquilo é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom de graça, é a vida eterna. E as pessoas acham que é melhor pagar para pecar do que receber de graça a salvação. O salário do pecado, você paga para pecar. E em contrapartida, você tem para receber de Deus é de graça. Aí eu pergunto para vocês: o que o mundo prefere, o que as pessoas têm preferido? O dom gratuito ou o salário do pecado? O salário do pecado. Mas por quê? Porque as pessoas não querem
conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Você erra porque você não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Foi o que Jesus falou para os discípulos, porque os discípulos foram questionados sobre a ressurreição. Falava-se tanto de Deus na época de Jesus, gente, quanto se fala hoje. Só que tem um porém. Falava-se de Deus, mas não falava-se o que deveria se falar de Deus. Falava-se contra Roma. Aliás, falava-se a favor de Roma, perdão. Olha, Deus, Ele manda você obedecer a Roma. Deus, Ele está te olhando através dos olhos de Roma, porque em Roma tinha gente que tinha soldado romano em tudo quanto era canto. Assim como hoje tem câmera em tudo quanto é canto, na época, em Jerusalém, tinha câmera em tudo quanto era lugar. Oh, tinha câmera, tinha soldado. Isso se chamava Pax Romana. Pode estudar, pode pegar no livro e botar aí, você vai ver aonde tinha pessoas. Tinha alguém o quê? Ouvindo. Se alguém falasse contra o sistema, morria. Então tudo que se falava sobre Deus era voltado para agradar o sistema romano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o que se deveria falar de Deus, na verdade, não se falava. Até que Deus levanta João Batista. Aí a coisa fica diferente. Porque João Batista, ele não vem assim, ó, eu quero te apresentar um Deus que pode te salvar, não. João Batista já vem no modo luta livre, no modo Popó de Freitas. Ele já vem com os dois pés já. Arrependei-vos, porque chegaram no reino dos céus, vocês estão tudo no pecado. Deus vai mandar vocês tudo para o inferno. Vocês vão morrer por causa do pecado. Você ainda está adulterando, você está mentindo, você está roubando, você compra imposto além do que deveria comprar, você está mentindo para falar para o teu pai. Larga isso, porque se você não largar, você vai ter no inferno e sentado como do Satanás. Foi assim que João Batista começou. Com tudo. Tanto é que ele foi preso. Vocês já viram na internet aquele moço? Nunca viram, não? Ele anda pregando na rua, das ruas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, desse jeito que eu falei. E aí tem hora que ele está pregando, Jesus te ama, ele quer te libertar do pecado, hein, mulher? Mulher casada, para de curtir foto de homem. Aí ele fala assim, todo mundo vendo depois da internet. João Batista do Rio de Janeiro. Gente, João Batista chegou assim. E aí ele falava, está vindo um aí que é maior do que eu. Ele veio para derrubar essa bagunça toda. E aí Jesus chegou, você já sabe. Aí Jesus vem. Jesus tem mais tempo que João Batista. Ele ficou 3 anos e meio. Ficou um tempo a mais que João Batista. E aí, dentre tantos milagres, tantas manifestações, Jesus sempre dava uma cutucada, ensinava as pessoas ou levava as pessoas para o caminho certo. E uma delas nós acabamos de ler. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor, mas isso é para... Esse versículo não é para mim. Esse versículo é para quem não vem na igreja. Esse versículo é para quem não vem no culto. Esse versículo é para quem não ouve as suas pregações. Não, pessoal. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e não conhecer a Deus. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e ela não viver a Escritura. Quantas vezes eu vi, me lembrei do colégio agora, tinha uma moça que era a coisa mais linda, chamada Miriam, e ela tinha todo o perfil de uma assembleiana, maquiagem discreta, o cabelo sempre muito bem feito, e aquela moça era diferente no vestir, mas na atitude
Vocês conhecem o crente do rabo quente? Preciso te falar mais alguma coisa? Crente da igreja, ouvia a palavra, chorava no culto, tinha um padrão de crente, mas na atitude, quando chegava lá, era o suficiente. E por que ela era assim? Porque ela não conhecia a Escritura, não conhecia o poder de Deus. Você pega o livro de Jó, lê do primeiro capítulo até o 42. Você vê Jó perdendo tudo no primeiro capítulo, no segundo capítulo. No primeiro capítulo ele perde tudo já. E aí você vai ver do capítulo 2 até o capítulo 41 Jó sofrendo. Mas no capítulo 42 a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó. Diga glória a Deus. Mas o que às vezes as pessoas não prestam atenção é que Jó diz no último capítulo, na parte final da vida dele: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Você percebeu? Era um homem temente a Deus, reto, íntegro, e se desviava do mal, mas não conhecia a Deus. Você viu como é que um juiz, como uma pessoa pode ter caráter, pode não ser salvo? Olha que coisa interessante. Tem gente que, não, é só ser bom, é só fazer tudo direitinho, você vai para o céu. Irmão, não tem como você ir para o céu por causa do teu caráter, por causa da tua natureza, porque você um dia, uma hora, ou sempre vai errar. E o erro te leva, o erro te impede de passar. Quem está entendendo, gente? Eu vou tentar explicar de uma maneira. Imagina que eu tenho que entrar nesse santuário, mas aqui não tem como. Tem como eu entrar por aqui? Sim ou não? Não tem como. Eu sou uma pessoa totalmente capacitada para poder estar aqui segundo os critérios do mundo. Eu sou reto, íntegro, me desvio do mal, eu tenho caráter, trato bem minha família. Quem olha para mim me vê como exemplo. Humanamente falando, eu tenho como entrar aqui. Só que cadê a porta para mim entrar? Não tem. Sabe por que não tem? Porque o meu corpo, a minha estrutura não passa por aqui, não serve para estar aqui dentro. O meu corpo, a minha estrutura, a minha natureza é pecaminosa. Vocês estão entendendo a visão? Mas aí, mesmo sendo essa pessoa íntegra, alguém me evangeliza, alguém fala de Jesus para mim, e eu aceito Jesus. Vem cá, Jesus. Jesus me aceita. Quem te fala que aceitou Jesus, na verdade é Ele que nos aceita. Amém? E aí Ele me aceita, e Ele fala: vem comigo, e eu digo: eu vou. E Ele fala: me obedeça, eu digo: eu vou obedecer. E Ele fala: me sirva, e eu digo: eu vou te servir. E eu peço para Ele: me perdoa, e Ele me perdoa. Amém? Amém. E aí Ele vai me conduzir por conta de quem Ele é, por conta do que Ele fez, por conta do poder que só Ele tem. Ele consegue me levar lá para dentro. Pode me levar, Jesus. Diga glória a Deus. Ele consegue, porque Ele é o passaporte, porque Ele tem a chave, porque Ele tem o acesso, porque todo ser humano precisa e necessita dele. Diga glória a Deus. Mas como é que o ser humano chega até esse Jesus, fica com esse Jesus e vai conseguir entrar no céu com Jesus? Quando ele buscar conhecer a Escritura e o poder de Deus. Senão, ele não vai. Pastor, mas me diz uma coisa, pastor. E aquele índio daquela tribo lá no Amazonas que nunca chegou um homem branco lá? E aquele africano que tem uma tribo lá na África também, no meio do deserto, que nunca ouviu falar de Jesus? Como é que Jesus vai chegar para ele? Como é que ele vai
paciência. Como é que ele vai ser salvo, pastor? É simples. Pega qualquer cultura. A senhora é uma professora, a senhora já leu muita coisa, já estudou muita coisa. Povos que nunca ouviram o que você ouviu, sabe que existe um Deus no céu. Como? Aí, é o mistério dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Outra coisa, esses povos, por mais que eles tenham crenças diferentes das nossas, eles não estão contaminados pela podridão que nós na cidade grande estamos. Eles não vivem sendo evangelizados por algo que não presta. Amém? E a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E o que é ignorância? Falta do conhecimento. E nesse caso, a falta do conhecimento é porque não tinha acesso, não tem acesso. Mas mesmo assim, Deus chega lá. Eu não chego, você não chega, mas Deus chega lá. Então, gente, eu falei que era um versículo só e a pregação não vai demorar, já vou terminar agora. Quer errar menos? Quem quer errar menos? Quem quer melhorar a cada dia? Busca as Escrituras e busca o poder de Deus. A gente assiste. Quando eu estava reassistindo um pedaço antes de eu ir lá para o culto, estava passando na televisão e eu estava assistindo Vingadores. Eu estava assisti mais ou menos, o filme tem 3 horas, eu assisti 1 hora e pouco. Aí agora eu estou aqui tomando até uma paulada do Espírito Santo, porque eu assisti 1 hora e pouco de filme. Antes de eu ir para o culto lá, eu tirei meia hora para meditar na palavra. Só que eu já vim meditando nessa palavra que eu ia pregar ontem a semana inteira. Então aí dá o equilíbrio, diga glória a Deus. Mas e a pessoa que não pegou a Bíblia a semana inteira? Não leu um versículo? Vocês estão entendendo? Mas você pergunta para ela do capítulo da novela, da série, do vídeo que ela gosta do seguidor do YouTube, do Instagram, ela sabe. Quem está entendendo, gente? O problema não está em ver essas coisas. O problema está em você não buscar aquilo que é mais importante, ou deixar o que é mais importante de lado, né? E não buscar o que tem que buscar. Quando você não busca, voltando até na pregação que eu fiz ontem, quando você não se alimenta, você fica fraco. O buscar o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus é se alimentar. Se você não se alimentar, você fica fraco. E se você ficar fraco, você vai errar. Você vai errar. Ontem eu encontrei um cantor que já veio aqui umas 2, 3 vezes aqui na igreja, na verdade, quando era lá. Eu já tinha visto na foto da rede social que ele estava meio estranho, meio diferente. Na foto a gente bate o olho e fala: opa, tem coisa errada aqui. Nesse mato tem cachorro, tem coelho, tem onça, tem alguma coisa. Tem cervo. Quando eu vi pessoalmente, eu bati aí, está confirmado. Totalmente diferente, totalmente desviado. Quem está entendendo, gente? Foi lá no jantar convidado. Pessoas provavelmente convidou para tentar fazer essa pessoa voltar para onde? Para Deus. Mas como é que pode, pastor? A pessoa estava louvando, estava cantando. Pessoal, não se iluda. As aparências enganam. Amém?
conversa às vezes com alguns cantores do mundo gospel, você às vezes vai se surpreender negativamente. Um dia numa vigília, eu parei do lado de um cantor, do lado de fora. Falei, cara, você tem talento, Deus é contigo, você pode ir longe, você canta bem. Você tem que fazer igual a parábola dos talentos. Você já leu? Eu já, pastor. Já leu? Então, o que acontece lá? Ah, não é aquela parábola lá que o rapaz não quer vender tudo para os pobres? Ele falou da parábola do jovem rico. Não, eu estou falando da parábola dos talentos. A parábola, eu falei, agora eu vou pegar ele. Vamos ver se ele confundiu sem querer ou se ele não sabe. É a parábola que Jesus fala que um senhor deu 5 talentos para um. Ah, sei. E aí, quanto que ele deu para os outros 2? Acho que ele deu 6 para o outro, acho que ele deu 3 para o outro. Falei, Jesus, Bíblia e nada é a mesma coisa. Com o microfone na mão, todo mundo acha que ele sabe da Bíblia, né? De Bíblia, errais porque não conheceis a Escritura. Sabe o que vai acontecer com esse levita? O que aconteceu com o outro? Vai cair, vai cair, vai cair. Se eu parar de ler, vou cair. Há 32 anos eu leio, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há 32 anos eu leio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E se eu tiver 70 anos, eu vou continuar lendo, porque eu não quero errar, eu não quero sair fora da Escritura e nem estar longe do poder de Deus. Bruce Lee. Que isso, pastor? Você vai falar de Bruce Lee na pregação? Vou. Bruce Lee dizia assim: eu não tenho medo de um homem que tem vários tipos de chutes ou pratica 1000 tipos de chutes diferentes. Eu tenho medo do homem que pratica o mesmo chute 1000 vezes todo dia. Você pegou a visão? Ou não? Se não pegou, eu te falo. Se eu chuto de lado, chuto de frente, chuto de costas, chuto rodado, eu até sei fazer. Mas se eu chutar de um jeito só o tempo inteiro, eu vou só aperfeiçoando aquilo ali. Tum, 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 até ficar de um jeito que ninguém consegue fazer como eu faço. A mesma coisa é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a vida de oração, é o jejum, é a busca pelo poder de Deus. Eu vou ler a Bíblia hoje, eu vou ler a Bíblia amanhã, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para a igreja, eu vou buscar o poder de Deus, eu vou fazer um propósito pela minha vida espiritual, eu vou procurar buscar Jesus, eu vou, e vai. Chega uma hora, você está tão aguçado, você está tão penetrado, que aquilo está tão dentro de você, que aquilo e você é um só. De vez em quando eu faço uns comentários assim, algumas postagens, e do nada assim, as curtidas. Esses dias colocaram, vou até ler para você aqui, vou terminar agora a pregação. Eu vou até ler para você o que colocaram no Facebook, e eu vou ver o que você acha disso aqui. Posso ler? Se tem algum católico aqui, não fica ofendido, mas diz assim a foto, não é a Bíblia, é a foto. Não é a Bíblia, é a foto, amém? A Bíblia é católica, a tradição é católica, os apóstolos eram católicos, os santos são católicos, a Eucaristia é católica, a Virgem Santíssima é católica, o perdão dos pecados só se dá pela Igreja Católica, a fé em Cristo só existe pela Igreja Católica. O que procuras fora? Aí eu botei, eu gosto dessas coisas, amém? Eu gosto de um fogo no parquinho. Aí eu botei, pois é, e disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. E
mais, ele também disse: ninguém vem ao Pai senão por ele. Leiam as Escrituras. Está aqui, ó. Todo dia tem curtida, todo dia, porque esse é o ensino da Igreja Católica. Só que eu dei 2 versículos só, que matam toda a história de uma igreja, que quebram toda a história de uma igreja, toda a tradição de uma igreja. Eles não usam. Se a pessoa usar a Bíblia, na verdade a missa já vai até pronta, né? Hoje vai até no celular. Aquele jornalzinho de antigamente, quem lembra do jornalzinho de antigamente? Eu não fui da Igreja Católica, gente. Então assim, ó, errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Gente, para terminar, alguém comprou alguma coisa por esses dias que veio uma nova instrução? Alguém comprou? Você comprou um celular, lembrei. Você leu o manual? Não. Mas se houver algum problema no seu celular, como é que você vai resolver? Você vai ser obrigado a ler o manual. Ou você vai ler tudo. Então você vai ter que saber como funciona resolver aquilo. A pessoa quer servir a Deus e não quer ler o manual. A pessoa quer servir a Deus e não quer ler o manual, não quer saber como é que funciona. Não, porque para mim eu acho. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Não, eu penso assim, não é o que você pensa, é o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu acho, não é o que eu acredito. Não é. Existem religiões que estão fundamentadas em um monte de coisa e pegam um pedaço da Bíblia e tiram. Não, esse pedaço aqui não vamos usar não. Esse pedaço aqui vai comprometer a nossa fé. Pronto, aquela religião ela não aceita, porque ela não está dentro do que diz a palavra de Deus. Esses dias houve uma polêmica, o pastor falou: essa igreja aqui é uma seita, uma igreja conceituada, uma igreja... E ele não mentiu não, ele não falou besteira não. O adventismo do 7º dia é uma seita, ele falou. O adventista, né? Nossa, pastor, mas é pesado, olha quantas igrejas tem. Eu não sei que uma igreja dessa seja uma seita. Pior que é, porque eles guardam o sábado. O guardar o sábado não é do crente que não é judeu. Guardar o sábado é para o judeu. Jesus quebrou essa ordenança do sábado quando ele disse que ele era o Senhor do sábado, quando ele curou no sábado. Não podia fazer nada no sábado, mas Jesus foi lá e curou no sábado. E aí, mas você está fazendo cura no sábado, não pode fazer nada. Ele é engraçado, né? Não pode fazer nada no sábado. O que eles estavam fazendo na rua vendo Jesus fazer milagre? Hipocrisia, né? Jesus falou assim: se o seu boi cair no buraco no sábado, você não vai tirar ele não? Então, pessoal, em nome de Jesus, por que caiu o sábado? Por causa disso. Você não precisa guardar o sábado, você precisa tirar um dia para descansar na semana. Isso não caiu. Pode ser domingo, pode ser terça, pode ser qualquer dia. Você tem que tirar um dia para descansar. É pecado trabalhar. Quem está entendendo? É pecado. Tudo que é excesso, tudo que é em excesso se torna o quê? Pecado. Você tem que tirar um dia para descansar. Deus descansou. Fez o universo em 6 e no 7º, o exemplo é dele. Agora o sábado, porque tem que ser no sábado, porque Jesus vai voltar no sábado, dizem. Porque se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Meu Deus, se for por um dia, então eu vou para o inferno por todos, eu pego todo dia. Então eu paro por aqui. Quer errar menos? Pega as escrituras.
Escrituras e viva as Escrituras. Pega o versículo, lê aquele versículo, mas faz igual você, o certo você deveria fazer com a comida. Cristiano pode me confirmar isso. Cada colherada que você dá, a garfada que você dá, você tem que mastigar 60 vezes ou mais, para sentir sabor, para o teu cérebro assimilar a saciedade. Já viu quem come muito? Como come? O cara não sente nem o gosto, e aquilo vai só. Daqui a pouco está igual me chamando, pneuzinho. Gente, por quê? Comeu, mas não se fartou, não saciou. Se você pegar um versículo da Bíblia e ficar meditando nele meia hora, 10 minutos, você está mastigando. Por que tem essa vírgula aqui? Por que ele falou isso aqui? Esses dias eu fui abrir a vigília aqui. A última vigília que nós tivemos, eu li algo que eu vinha lendo a vida inteira e não sabia o que era. Eu estava lendo aí canzis. O que é canzis? Fui lá, uma palavra, canzis. O canzis era um sininho que amarrava na roupa do sacerdote. Quando ele andava, o sino tocava, todo mundo sabia que estava ali o representante de Deus e que a presença de Deus estava com ele, passando no meio das pessoas. Pessoal, alguém sabe o que é canzis aqui? Ninguém sabia. Falei, canzis é o que era amarrado no sacerdote, para ele fazer barulho, para que quando ele passasse o povo adorasse a Deus. Vamos colocar um canzinho nessa garganta, vamos colocar um canzinho na alma, na vigília aqui. Eu não quero ver ninguém parado. Olha só, uma palavrinha, uma. E se você meditar, Deus fala tanta coisa com você. Mas a gente está assim, ó. Ai, eu estou tão cansado, não vou ler a Bíblia hoje não. Eu estou tão cansado, eu já vou deitar e vou orar. Ou nem vou orar. Ou então, deita na cama, Jesus, obrigado. Pai, abençoa o papagaio verde da vizinha Gomercinda. Nem existe a Gomercinda. Está tão apagada, ela já deitou com sono. Vou orar deitado mesmo. Não dá. Quem está entendendo, gente? Você conseguiu entender por que a gente erra? Porque a gente não se liga ao Todo-Poderoso, a gente não se conecta. Se tem uma decisão muito séria para tomar, ora a Deus. Pede para Ele falar contigo, pede para Ele te mostrar na palavra. E fala assim: Jesus, eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a sua. Você vai ver que Deus vai falar muita coisa com você. Se Ele quiser que você faça, Ele vai te dar, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar toda a condição. Se Ele não quiser que você faça, Ele vai mostrar para você detalhadamente: não faça por causa disso. Por que Deus vai fazer isso? Porque você está buscando a direção dEle. E aí você não vai errar, porque está buscando a direção da palavra e do poder que só Ele tem. Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Meu Deus, perdoa a nossa negligência. Perdoa, meu Deus, a nossa falta de interesse pelas tuas coisas, pela tua palavra. Perdoa, Jesus. O Senhor conhece a nossa natureza, mas em nome de Jesus nós pedimos que o teu poder venha nos abraçar agora. Nós pedimos que o teu poder venha nos fortalecer agora. Que o teu poder venha encher nossa alma, nosso coração. Que o teu poder venha, meu Pai, ser derramado sobre nós.
para que possamos te servir, te agradar. Aleluia. Ah, meu Deus, nos abraça com a tua presença. Eu falei aqui, Senhor, da tua palavra, mas o Senhor também disse do poder de Deus. Então, Espírito Santo, nesses poucos minutos, eu quero lhe pedir: vem sobre nós, vem sobre o nosso coração, derrama da tua presença, para que possamos andar no teu caminho e possamos errar menos e andar segundo o teu querer, a tua vontade, a tua palavra. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa alma, vem sobre o nosso ser. Jesus, nós te queremos, nós, meu Pai, te buscamos nesse instante, nós te buscamos nesta hora. Vem sobre o nosso coração, sobre nossa vida. Vem, meu Pai, porque nós queremos ter o Senhor no nosso coração. Busca a presença dEle, busca o amor de Deus da tua alma. Diga: Jesus, eu te quero. Diga: Jesus, eu te preciso. Diga: meu Deus, eu já te tenho, eu tenho estado na tua casa, eu tenho ouvido a tua palavra. Então vem, meu Deus, sobre o nosso coração, vem sobre a nossa vida. Ah, Espírito de Deus, derrama da tua presença. A palavra foi plantada no coração, mas o poder só o Senhor pode jorrar, só o Senhor pode mandar sobre essa vida. Assim como uma semente, quando é jogada na terra, lançada na terra, projetada na terra, a tua palavra foi lançada neste coração, a tua palavra foi lançada nesta vida, a tua palavra foi lançada mais uma vez sobre nós, a tua palavra foi lançada mais uma vez. E agora, meu Deus, manda o teu poder, manda o teu Espírito, manda a tua presença. Assim como é mandado água sobre a terra, que está, meu Deus, aquela semente. Ah, Espírito Santo, faz morrer a natureza pecaminosa e faz nascer uma nova criatura. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus, nós te adoramos, querido, santo, amado e poderoso Deus. Vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa vida. Ah, Jesus, nós queremos, meu Pai, que o teu poder aumente em nossos corações. Queremos andar debaixo da tua palavra, das tuas promessas, da tua grandeza. Queremos andar segundo a tua vontade. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre cada coração, cada vida que aqui está. Oh, Jesus, obrigado por não nos abandonar, por sempre nos orientar, por acreditar em nós muitas vezes muito mais do que nós acreditamos, meu Pai. Espírito de Deus, derrama da tua presença, derrama do teu Espírito sobre o nosso coração, sobre nossa vida, sobre o nosso ser. Jesus, derrama da tua presença, Pai. Sinta-se amado pelo Espírito Santo. Jesus te ama e quer te fazer uma pessoa que ande na presença dele em retidão e santidade. Para isso você precisa buscar. Então diga: vem, Espírito Santo, porque eu não quero ser somente um